os desenhos, sejam animados ou não, sempre se fizeram presentes no cotidiano da nossa sociedade. Desde seu surgimento até os dias de hoje, essa forma de arte foi responsável por mostrar todo o modo de vida de um corpo social, e isso não foi diferente durante o período da Guerra Fria. Nesse período, diversos produtos de entretenimento foram criados, tanto como símbolos patrióticos dos Estados Unidos, quanto apenas para fontes de divertimento. Mas, mesmo quando esses desenhos pareciam simples histórias, eles carregavam profundas mensagens sobre medo, guerra e poder. Um dos exemplos mais marcantes dessa influência é o Hulk. Personagem criado em 1962 por Stan Lee e Jack Kirby em um momento de grande tensão mundial. Durante a Guerra Fria havia um medo constante com relação às armas nucleares e à grande destruição em massa. Na história, o cientista Bruce Banner trabalha para o governo no desenvolvimento de uma arma, a bomba gama. Porém, em um acidente envolvendo radiação, ele acaba se transformando no Hulk, uma criatura extremamente forte, instável e difícil de controlar. Essa transformação simboliza os perigos da ciência usada para fins militares. Assim como as armas nucleares, o Hulk representa um poder gigantesco que pode sair do controle e causar destruições. Dessa forma, o personagem funciona como uma espécie de alerta sobre os riscos da corrida armamentista e das grandes tensões das potências da época. Outro personagem que também reflete diretamente o contexto da Guerra Fria é o Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, criado em 1963. Na história, Tony Stark é um gênio milionário que acaba sendo capturado durante um conflito no Vietnã. Isso reflete diretamente ao contexto militar e tecnológico do período. Para sobreviver, ele utiliza sua inteligência para construir uma armadura de alta tecnologia, conseguindo escapar do cativeiro. A partir disso, nasce o Homem de Ferro. Esse enredo não é apenas a história de um super-herói. Ele carrega uma mensagem clara, a valorização da tecnologia, da inovação e das oportunidades. Características associadas ao modelo capitalista defendido pelos Estados Unidos. Desta forma, o personagem funciona como uma representação simbólica da ideologia capitalista, mostrando um sistema que se apresenta como avançado, poderoso e capaz de superar qualquer desafio. Outro personagem importante dentro desse contexto é o Homem-Aranha, criado por Stan Lee. Sua primeira aparição ocorreu em 1962, na revista Amazing Fantasy, que trazia histórias sobre terror e ficção científica. Na trama, o jovem Peter Parker é picado por uma aranha radioativa em um experimento científico. A partir desse acontecimento, ele desenvolve poderes extraordinários. Um elemento que, assim como no caso do Hulk, faz referência aos experimentos científicos e aos estudos envolvendo radiação, um elemento muito presente durante a Guerra Fria. Esse tipo de narrativa reflete o clima de incerteza presente nessa época, marcado pelo medo do desconhecido e as consequências do avanço científico. O sucesso do personagem foi tão grande que, pouco tempo depois, ele passou a ter a sua própria história em quadrinhos. É importante destacar que a Marvel Comics, como um todo, funcionava como um reflexo nesse período, em alguns casos até como uma forma de propaganda da visão de mundo ocidental, principalmente em oposição à União Soviética. Assim, ao analisarmos personagens como Hulk, Homem de Ferro e Homem-Aranha, percebemos que por trás das histórias de super-heróis existiam mensagens que refletiam o contexto da Guerra Fria. Entretanto, essa influência não ficou restrita apenas aos quadrinhos da Marvel. Ela também se fez presente em outros desenhos e produções da época. Diferentemente dos exemplos anteriores, nem todas as relações entre desenhos e Guerra Fria são explícitas. Um caso interessante é o do Scooby-Doo Cadê Você?, lançado em 1969. Apesar de seu tom leve, algumas teorias sugerem que o desenho pode refletir o contexto da época. Uma delas aponta que os personagens estariam fugindo do recrutamento para a Guerra do Vietnã, o que explica o fato deles estarem sempre viajando.
Outra teoria aponta que o Scooby-Doo seria um experimento soviético, que escapou para os Estados Unidos e está sendo protegido pela turma. Mesmo sem confirmação dos criadores, essas interpretações mostravam como o clima de tensão da Guerra Fria influenciava a forma como as histórias eram vistas. E outro exemplo é o He-Man e os Defensores do Universo, que foi lançado em 1983. Assim como o desenho do Scooby-Doo, a sua relação com a Guerra Fria não é direta, mas aparece no contexto da época. No desenho, a luta entre He-Man e Esqueleto representa o confronto entre o bem e o mal, que é muito presente nessa época. Essa divisão reflete a forma como o mundo era visto durante a Guerra Fria, dois lados opostos em constante conflito. Além disso, o personagem também se encaixa no contexto de valorização de figuras fortes e heróicas, muito comum naquele período. Ou seja, ao invés de trazer referências mais diretas sobre a política e a ciência, He-Man apresenta essas ideias de forma mais simbólica, num contexto de fantasia. Ele reforça uma visão bastante presente na época, a divisão clara entre bem e o mal. Ao observar esses desenhos lançados durante o período da Guerra Fria, é possível perceber algo em comum entre eles. Todos eles permanecem atuais. Em uma sociedade onde tudo muda rapidamente, onde tendências surgem e desaparecem, é raro que obras antigas continuem tão presentes no imaginário coletivo. E isso não acontece por acaso. Esses desenhos continuam relevantes porque eles vão muito além do entretenimento. Eles carregam ideias, valores e mensagens que fazem sentido até nos dias de hoje. Mensagens que nos inspiram, mensagens sobre esperança. O Hulk ensina que você deve continuar fazendo bem, independentemente das consequências. O Homem de Ferro ensina que, com inteligência e criatividade, é possível realizar o que parece impossível. O Homem-Aranha ensina que ter coragem para fazer o certo sempre vale a pena. O Scooby-Doo ensina que, mesmo nas horas mais sombrias, é possível encontrar a luz. E o He-Man ensina que a verdadeira força vem do bem. Muito além de qualquer viés econômico ou político, essas histórias falam sobre algo muito maior, humanidade. E talvez seja exatamente isso que as torna atemporais.